Vamos lá, Apocalipse, acho que está todo mundo ficando quase que expert, sabendo que Apocalipse capítulo 1, Jesus se apresenta, Apocalipse 2 a 3, Jesus fala com a igreja da última hora, as 7 igrejas de Apocalipse. É lógico que essa mensagem foi enviada para as igrejas do tempo de João o apóstolo. No entanto, a mensagem é profética para a igreja da última hora. Quando acaba Apocalipse 4 e 5, o Senhor abre e mostra a adoração no céu, como funciona a adoração no céu. Mas o que a gente vai ler é Apocalipse 6. Esse Apocalipse 6 mesmo, que muita gente fala que é alegoria, e que não é, porque é Jesus falando. Jesus não é, ele não está aqui para encher linguiça. Jesus tinha muito pouco tempo para ensinar a gente. Então, olha o que está escrito em Apocalipse, é a abertura dos selos. Para falar da abertura dos selos, aqui eu não vou dar uma aula de Apocalipse, eu só quero falar dos 4 cavalos de Apocalipse. Nós estamos na abertura dos selos? Não. Por quê? Porque em Mateus 24, Jesus disse que quando a gente ouvisse guerras e rumores de guerra, que haveria fome, que haveria pestilência e etc. e tal, ele disse assim, mas esse ainda não é o fim, é o princípio das dores. Quem falou foi Jesus. Então, o que a gente está vivendo é muito semelhante ao que vai acontecer na grande tribulação. O que é que muda entre o princípio das dores e a grande tribulação? A intensidade. Assim como a intensidade das contrações. Já é dolorido quando começam as contrações para a grávida dar à luz. Mas as primeiras contrações não tem nada a ver com a dor da última hora, quando o bebê vai nascer mesmo. Então, o que muda o princípio das dores para a grande tribulação, o que a gente vai ver aqui nesses 4 selos, que eu vou falar de uma forma muito rápida, eu até imprimi um desenho para vocês para ficar mais claro. A diferença é a contração. Na grande tribulação vai ser muito, 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 muito pior, e eu espero que você não esteja aqui. Apocalipse capítulo 6, fala de 4 cavalos. Apocalipse 6:1. Observei quando o cordeiro... Quem é o cordeiro? Jesus. É alegoria, é? Então, gente, é brincar com Jesus isso, né? Observei quando o cordeiro, que é Jesus, abriu o primeiro dos 7 selos. Então ouvi um dos seres viventes dizer com voz de trovão, venha, olhei, e diante de mim estava um cavalo branco. Então, cavalo branco. Esse cavalo branco, está escrito que seu cavaleiro empunhava um arco e foi-lhe dado uma coroa, ele cavalgava como vencedor, determinado a vencer. Esse cavalo branco é Jesus? Não. Esse cavalo branco aqui foi liberado, aqui nesse cavalo branco. O cavalo branco, hoje eu estava para procurar a imagem. Gente, eu li tanta besteira, inclusive falando que esse cavalo branco é Jesus. O cavalo branco, que é Jesus, é Apocalipse 19, gente. Aqui são 4 cavalos ruins. São 4 selos que vai fazer a terra sofrer. Desde quando que Jesus faz a terra sofrer? Eu não sei quando vem o juízo, mas ele não é ele o executor não, sou eu que quero o mal da humanidade. Não, Jesus ele quer salvar, resgatar. Então, esse cavalo branco que saiu para vencer e saiu vencendo é o engano que Jesus avisou em Mateus capítulo 24. É o espírito do anticristo. O espírito do anticristo, na grande tribulação, ele vai estar completamente manifestado com todo o seu poder. Ele vai perseguir cristão, ele vai perseguir judeu, ele vai perseguir todo aquele que não o adorar. E é tão fácil ver isso quando você olha para um país com um ditador maluco. Se você não escutar o que ele está falando, ele te mata, certo ou não? Sempre foi assim. Se levantasse contra Hitler, se levantasse contra Mussolini, ou contra Fidel Castro, qualquer um desses grandes ditadores, e você ia ter a sua morte segura. Assim vai ser também o anticristo. Então, a liberação do espírito do anticristo já veio agora no princípio das dores. O quê? Você quer ver? Está muito, muito divulgado. O filme que todos os pais estão de cabelo em pé. Então, essa cena, uma apologia a... Mas assim, algo agressivo, nojento.
completamente nojento. Isso é espírito do anticristo. Para perversão. Gente, desde quando? Isso é anticristo. Você trazer isso na mídia e a Netflix colocar como uma censura de 14 anos. E isso é anticristo. E eu poderia ficar a tarde toda aqui falando sobre tudo o que é abominável e que já está liberado. Então, isso é espírito do anticristo. É uma atmosfera que quebra todos os princípios de Deus. É uma atmosfera contra a família, é uma atmosfera contra a igreja, é uma atmosfera contra a ordem, é uma atmosfera contra a decência. E aqui o cavalo branco é mostrado como um dos 4 juízos sobre a terra. É o engano aqui, é o espírito do anticristo. Segundo cavalo. O segundo cavalo está escrito no versículo 3. Quando o cordeiro abriu o segundo cavalo, ouvi o segundo ser vivente dizendo, venha. Então saiu outro cavalo que era vermelho. Seu cavaleiro recebeu poder para tirar a paz da terra. Então, segundo cavalo, resumindo, primeiro, engano e espírito do anticristo. Segundo cavalo, guerra. As Bíblias têm os comentários e muita gente vai se perdendo por isso. Eu estou com uma, por exemplo, que fala algo totalmente diferente do que a gente está dizendo. Mas na minha visão, o que a Bíblia diz é absurdo, porque ela se refere até ao Espírito de Cristo, etc. Não tem nada, não poderia ser. E a expressão que é usada nesse primeiro cavalo é que ele cavalga como vencedor. Como? Ele não é. Ele não é o vencedor. Ele é como o leão, ele não é o leão. Exatamente. Quem é o leão da tribo de Judá é Jesus. Geralmente, quando a palavra fala em como alguma coisa, é alguém que se passa por. É o engano, por isso que eu falei engano. Alguém que se disfarça de. É o engano. Então aqui é o engano. A questão fica muito mais de você ter cuidado até na interpretação e as pessoas ficam querendo Como é que inventar. ele vai se apresentar? O Messias. Exato, ele é o Messias, exato, mas não é. Exatamente. Ele vai se apresentar como? Tendo um pai, que é o dragão, não é Deus Pai. Perfeito. Ele vai ter alguém que vai auxiliá-lo. Quem? O falso profeta. Mas não é o Espírito Santo, mas é o papel do Espírito Santo, tanto que vai ressuscitá-lo. E para que Quem é que o Espírito da ressurreição sobre Jesus? Aí o falso profeta vai lá e ressuscita o anticristo. Para que precisaria do cordeiro? Imitando. O cordeiro abrir um selo para que o Espírito Santo fosse liberado? Se o Espírito Santo já está, justamente não tem sentido. O cordeiro vai abrir o selo para ele mesmo vir. Para ele mesmo vir. Agora sim, né? agora sim, pastor. Eu creio que os seguidores aí devem ter muita gente Deixa eu ver se deu nó. Deixa eu ver se deu nó deve aqui. Deve ter muita gente espantada, porque muita gente estava entendendo que aqui era Jesus sobre o cavalo. Pois não é, não. Pois e é. não é. Pois é. E o cordeiro vai abrir algo para liberar alguma coisa que se refere a ele mesmo? Então, o segundo cavalo vermelho, ele trouxe a guerra. A gente já está vendo. Mas Jesus disse em Mateus 24, haverá, para o princípio das dores, haverá guerras e rumores de guerras. Então, para falar de guerra, a gente está vendo uma instabilidade na Europa e a gente está vendo que essa palavra exercício militar, a gente já está vendo onde é que leva, né? Putin fez exercício militar e não era exercício militar, era o ensaio para invadir o que ele fez à Ucrânia. A China está fazendo exercício militar em Taiwan e a gente sabe que não é exercício militar. Agora a OTAN também está fazendo exercício militar lá na Noruega, foi o que o Aquino me mandou, com quantos soldados? 40 soldados da OTAN? Foram 40, São 60? 30 mil soldados. 30 mil soldados da OTAN lá na Noruega. Também exercício militar. Todo mundo no exercício militar. Guerras e rumores de guerras, mas ainda não é o fim. A guerra que vai explodir mesmo é aqui, em Apocalipse 6, na grande tribulação. Mas agora a gente já está sentindo uma medida dos cavalos. É isso que eu estou falando, dos selos. Então aí você fala, são os selos? Não. Tem gente que já acha que é a tribulação, mas não é. O que difere a grande tribulação do princípio das dores, e não é uma terminologia que eu estou inventando da minha cabeça. Quem disse foi Jesus em Mateus 24. Então, eu estou, segundo Jesus, Mateus 24, quando começar guerras e rumores de guerras, cuidado, ainda não é o fim, se prepara, leva a sério, se endireita com Deus, volta para casa, volta a orar, volta a ler a Bíblia, enfim, se endireita com Deus, porque o negócio está feio. Nós vimos o primeiro cavalo, engano, já está solto, espírito do anticristo, já está solto por aí. Nós vimos, tem um podcast que nós esmiuçamos, 2 Timóteo capítulo 3, que é o espírito do anticristo. O segundo cavalo é guerra. A guerra traz consequências. A gente está vendo consequências? Hoje, uma grande
é um mega empresário dos fertilizantes, russo. Ele colocou numa manchete, assim, uma manchete enorme lá no Globo, dizendo, esqueci o nome dele, o mega empresário do fertilizante, ele disse, já estamos por causa da guerra, já estamos com problema de fertilizante, os agricultores não estão conseguindo fazer a sua plantação, a sua agricultura de forma segura, e eu quero avisar vocês que se não parar essa guerra, vai ter fome sobre a terra. É claro que ele está defendendo o pão dele, que ele é o grande lá do fertilizante, está sendo boicotado. Mas o que ele está falando está certo. Uma guerra traz morte, uma guerra traz fome, e não é fome só para o local. Eu lembro, eu sou bisneta de tanto materna quanto paterno, bisneta e neta de italianos. Os meus bisavós e meus avós vieram por causa da Segunda Guerra Mundial para o Brasil, onde eles passaram fome na Europa. Mas eles vieram e passaram fome aqui também no Brasil, né? A vida dos imigrantes foi terrível, foi terrível. E você vê que a guerra, ela tem essa coisa do êxodo, a guerra traz doença, porque lá os ucranianos estão sem higiene. Pessoas que tinham uma vida boa falaram, nós estamos com cheiro, nós somos como maltrapilhos, nós estamos cheirando mal, nós estamos sem higiene, nós estamos sem comida, nós estamos sem água. Então a guerra rouba a dignidade do homem e traz doença. Você está sem higiene, traz doença, traz fome. Então os cavalos, uma coisa é consequência da outra. Por causa do espírito do anticristo vem a guerra. Por causa da guerra, vai vir os outros cavalos. E o próximo cavalo, olha só o que está escrito. É tudo consequência, uma coisa atrás da outra. Vamos lá para o terceiro cavalo. Quando o cordeiro, versículo 5, abriu o terceiro selo, ouvi o terceiro ser vivente dizer, venha, olhei, e eis que vinha um cavalo preto, e o seu cavalo tinha na mão uma balança. É o que está acontecendo agora. E é o alimento faltando e ficando caro. É o terceiro cavalo. Então a gente já está vivendo os selos. Não, nós estamos vivendo o princípio das dores. Jesus está tudo igual lá em Mateus 24, e ele está dizendo, gente, presta atenção, tem coisa para se cumprir, é o princípio das dores. Aí o quarto cavalo, isso porque eu não estou dando aula, senão eu ia para Zacarias. Então, no versículo 7, quando o cordeiro abriu o quarto selo, ouvi a voz do quarto cavalo e disse, venha. E olhei, e eis que vinha um cavalo amarelo, e o seu cavaleiro chamava-se Morte, e o Hades o seguia de perto. Gente, a guerra traz o quê? Morte. A fome traz o quê? Morte. E junto com a morte ainda tem aqui mais. Matou, poder para matar 1/4 da terra pela espada, que é a guerra, pela fome, que é uma consequência da guerra, por pragas, que a gente já viu 2 anos, né, de praga aí do coronavírus, mas só agora, mais de 2 anos depois, que uma das pragas a gente vence. Então, primeiro cavalo, engano, segundo cavalo, tá vendo aqui, o segundo cavalo, terceiro, guerra, fome e a morte. Acho que o pastor Osano segurar fica melhor, não fica? Legal. Já deu para ver, já está aparecendo.